que agora esteja melhor. Bom dia, caríssimos. Como vocês estão? Hoje, na nossa live, eu quero tratar de um tema que eu acho muito interessante da gente conversar, que são os maiores desafios enfrentados pelos empreendedores mais jovens, né? Para você que decidiu começar seu negócio, está querendo começar o seu negócio, ainda novo. E a gente sabe que a cidade traz muitos desafios no geral, para qualquer área, mas eu acredito que hoje em dia existem muitas armadilhas para quem quer empreender muito novo e que, evidentemente, o mundo empresarial é, por natureza, um pouco mais complexo e às vezes nós, como jovens, não temos dimensão do quão complexo isso pode ser. Portanto, hoje nós falaremos de alguns aspectos, 3 aspectos, que eu considero importantes que o jovem tenha consciência para que ele possa lidar com isso de uma maneira um pouco melhor. E bem, o primeiro tema que eu gostaria de tratar é justamente a família. Muitas vezes o jovem fica realmente incomodado, às vezes começa até mesmo uma revolta, né, contra a própria família, por conta de não receber o apoio devido, né, o apoio que ele acha que ele merece, o apoio que ele acha que deveria ter, né. E isso é usado muitas vezes como desculpa até mesmo para não começar o próprio negócio. Pega e se fala: nossa, mas a minha família não me apoia, os meus amigos não me apoiam, etc. Entretanto, essa é uma visão que eu acho que está errada. Eu acredito seriamente que a gente não depende da nossa família nos apoiar, dos nossos amigos nos apoiarem, para que a gente consiga obter sucesso, que a gente consiga colocar o nosso negócio para frente e realizar o nosso sonho. Veja bem, eu não estou dizendo que a família é desnecessária de modo algum. Evidentemente, a família é um pilar central que ajuda em muita coisa e seria muito bom que você tivesse o apoio dela. Só que você também não tem como exigir isso da sua família logo de cara. Afinal de contas, são gerações diferentes. Hoje em dia é muito disseminado na nossa mídia, e até às vezes de uma maneira exagerada, depois eu vou falar um pouco mais disso, sobre empreendedorismo e sobre essa veia, essa linha de carreira que a gente pode seguir. Entretanto, na época dos nossos pais, na época dos nossos avós, o caminho para o sucesso e para uma realização pessoal, que era visto, né, como uma grande realização pessoal, era fazer concurso e fazer uma faculdade. E não tem como a gente criticar essa visão. Na época deles funcionava. Na época deles funcionava. Por que eles vão achar que vai ser diferente, né? O ser humano, ele não tem muito bem essa ideia de passagem de tempo. A gente é novo, a gente não consegue pegar muito isso. Mas o tempo ele é contínuo, não tem muita coisa. Seus pais, os seus avós acham que de hoje para a época deles, o mercado de trabalho continua mais ou menos igual. Provavelmente eles continuam no mesmo emprego, provavelmente eles não desenvolveram muita coisa desde que eles entraram no mercado de trabalho, e simplesmente não tem como culpá-los por isso. Eles viveram numa época diferente da nossa, que as oportunidades eram diferentes das nossas. Então, sim, há alguns anos atrás, fazer concurso público era, sim, uma grande coisa. Não era tão concorrido como hoje em dia e oferecia, de fato, bons benefícios para aquela época, né? Onde se queria muita questão da estabilidade, né? Se a gente pega a crise que nossos pais, nossos avós viveram, a gente tem que lembrar que a gente passou por épocas de hiperinflação, onde a moeda se desvalorizou tremendamente e que eles viam o dinheiro perder valor a cada dia, o salário saía
Eles corriam para o mercado para poder comprar as coisas porque de manhã era um preço, à tarde já era outro. Então a estabilidade tinha um peso diferente para essa geração do que tem para a nossa. E é necessário a gente entender essas diferenças geracionais para que a gente não julgue os nossos pais, para que a gente não fique pegando pesado com eles. A gente pensa, ah, nossa, mas os meus pais pegam muito pesado comigo. Só que acho que às vezes o que mais acontece é o contrário. Nós pegamos muito pesado dos nossos pais, nós exigimos muita perfeição, muita... que eles sejam maravilhosos e que tenham, nos apoiem em tudo e que consigam nos dar suporte, etc e tal, quando na realidade nós somos eles são seres humanos como nós, eles erram como nós, eles têm as suas dificuldades, os seus desafios, assim como a gente, e é preciso que a gente entenda essa realidade deles. Até porque existe outra questão que é, tudo bem, que vou querer começar um negócio e tal, e, pô, meus pais não estão me apoiando, eles não botam fé, eles acham que eu não deveria fazer isso, eles querem que eu faça uma faculdade, eles insistem e tal, porque eles acham um caminho mais seguro, eles não confiam no meu projeto. Cara, muitas vezes você mesmo não vai confiar no seu projeto. Você, que é o cabeça da coisa, você que está à frente, tudo depende única e exclusivamente de você. Você, às vezes, duvida da sua própria capacidade de fazer isso dar certo. Eu sei que sim. Todo mundo, uma hora, desconfia. Por mais que, às vezes, você tá no início, não, eu vou criar esse negócio e tal. Não, Maurício, eu tenho certeza, eu tô muito confiante e tal, é um bom negócio e é uma ideia inovadora e tal. Pô, cara, de início pode parecer, de início você pode achar que sim, é uma grande coisa e tal, mas talvez depois você tenha dúvidas no meio, e é totalmente normal você duvidar, às vezes, da sua própria capacidade no meio. A gente passa por dificuldade, a gente passa por desafios, a gente para e pensa, meu Deus, como é que eu vou transpassar isso? Será que eu tenho capacidade o suficiente para ir além? Será que eu consigo fazer um pouco mais? Será que esse negócio realmente vai dar certo? Será que a minha ideia é boa? Será que realmente meus pais não estavam certos? A gente tem essas dúvidas porque é normal. Então, se você, que está à frente do negócio, que é o responsável por tudo, às vezes tem dúvidas, quem dirá os seus pais, os seus amigos, que não estão na frente do negócio, que não estão acostumados a essa cultura, que não têm a visão que você tem sobre ter uma empresa, sobre o seu próprio negócio, eles não têm a mesma visão que você, eles não enxergam. Você pega e fala, não, mas cara, mas tá na cara que é um ótimo negócio que vai dar certo. Para você, às vezes tá, você que pegou e estudou aquele mercado, você que tá vendo o que tá acontecendo, você que tá inteirado, para você parece muito óbvio, para você parece muito claro, claro como a luz do dia, nossa, mas como essa ideia é boa, para você é muito claro. Pode até, inclusive, ser uma ilusão de tanta clareza que você tem, às vezes você pode até iludido, mas excluindo essa questão, para você, às vezes é muito fácil ver como isso é uma boa coisa. Mas para eles não é tão simples assim. E é preciso entender essa questão e ser compreensivo com os seus pais. E outra, muitas vezes eles não acreditam no seu projeto, as pessoas não acreditam no seu projeto, não é porque você não acreditam em você diretamente, mas é porque você não tem resultado. A partir do momento que você tem resultado, as pessoas começam a acreditar mais em você, isso é muito simples. Nossa, mas as pessoas têm que me apoiar antes de eu ter sucesso. Cara, assim, se você pega grande parte dos negócios, sem você saber que ia dar certo, sem você ver o atual, provavelmente você acharia uma loucura. Provavelmente você acharia, nossa, mas é uma ideia muito absurda, como assim e tal? Você talvez não apoiaria também muitos negócios que temos hoje em dia. Porque não é tão... Fica muito claro, tudo fica muito óbvio depois que acontece. É muito fácil você olhar para o passado e falar, nossa, mas era tão óbvio que isso ia acontecer. Olhando para trás agora parece óbvio, mas naquela época as coisas não eram tão claras assim. O futuro sempre é incerto. Então é preciso ter essa compreensão que você só vai poder de fato esperar que as pessoas confiem no seu projeto quando ele obtiver resultados. Afinal de contas, você também só pode confiar no seu projeto a partir do momento que ele vai dar resultados.
É óbvio, existe aquele período onde a gente não sabe exatamente como é que vai proceder, a gente tem nossas dúvidas e tal, a gente não tá vendo dinheiro entrar, mas a gente tá trabalhando ali. E é claro, isso é uma fase, isso é totalmente compreensível, isso é necessário. Entretanto, um negócio uma hora tem que dar lucro, uma hora tem que dar resultado, uma hora tem que pagar as suas contas, porque a gente não trabalha de graça, né? Então, obtenha resultados antes de querer exigir que todo mundo enxergue que o seu negócio é uma boa ideia, que o seu negócio tem futuro. Quando você obtém resultados, fica muito mais fácil, eu falo isso por experiência própria. Né? É claro que é muito bom ter pais que apoiam e tudo mais, seria maravilhoso, mas a gente sabe que a realidade não é assim. E nós sabemos também que você não depende desse apoio deles para que você vá em frente, ok? É muito bom, é muito útil. Espero que em algum momento, se eles ainda não te apoiam, você tenha o apoio dos seus amigos e da sua família. Entretanto, não fique dependendo disso, não conte com isso desde o início, ok? Esse é um ponto que eu vejo bloquear muitos jovens que se importam muito com o fato da família não apoiar eles, não acreditar neles e tudo mais. E isso é perfeitamente normal, isso não é culpa deles, eles não são malvados por isso. Isso é totalmente esperado e natural. Perfeito? Então, partimos para o nosso próximo tópico. Mas antes disso, lembra aí de deixar o seu like e se inscrever no canal se você curte esse tipo de conteúdo e quer mais dicas sobre empreendedorismo. Aproveite também e deixe seu comentário sobre qual é a maior dificuldade que você tem dentro do seu negócio sendo jovem, beleza? E agora a gente vai para o próximo passo que eu acho muito importante ser falado, que é sobre a ilusão da vida de um empresário. Vejam bem, na nossa sociedade atual, nós temos os empreendedores, os empresários, como os nossos grandes ídolos. Nossa, porque o Elon Musk, eu queria muito ser igual ao Elon Musk, cara. Pô, olha o que o cara fez, mano. Fez lá a Tesla, foi lá, comprou o Twitter, pô, fez o foguete da ré, o cara é o máximo. O cara, pô, revolucionou, comprou o Twitter, fez a parada toda, tirou todo mundo que não prestava, fez uma revolução e tal, o cara é brabo demais. Pô, top, cara, nosso ídolo. A gente idolatra o cara e a gente acha que empreender vai ser sempre aquilo ali, que ter uma empresa é sobre aquilo ali e tal, e que vai ser muito legal e que vai ser muito massa, né? Ou então, até por uma questão de muita soberba, né? Você pega lá e você quer empreender porque você quer pagar de diferentão, que você quer falar, ah, esse pessoal que senta aí na frente vai tudo trabalhar pra mim, que senta no fundão, né? Sempre tem aquela clássica frase, ah, o pessoal que senta na frente da classe vai trabalhar com o pessoal do fundão, que é mais comunicativo e tal. Todo mundo já ouviu esse tipo de falácia por aí. Né, que não é necessariamente verdade, uma coisa não implica na outra. Não é porque você tá lá no fundão que você vai ser um empresário de sucesso, muito menos você tá lá na frente que você vai trabalhar para alguém entrar numa grande faculdade. Isso é uma coisa que às vezes o pessoal leva muito a sério. Às vezes você que é mais velho tá me ouvindo e fala, caraca, Maurício, você tá falando uma coisa muito óbvia, muito sem sentido. Pois é, mas pra o jovem que viu com 13 anos, o moleque fazer 1 milhão aí com marketing digital, lançando um infoproduto com um canalzinho dele do YouTube, tudo parece muito fácil, tudo parece muito tiro e queda. Então é importante entender que a gente também fala aqui com um público um pouco mais novo, que às vezes não tem muita noção das coisas. Isso que é importante, né? Às vezes o jovem não tem noção das coisas, é importante. Eu estou aqui justamente para passar essa noção que às vezes eu não tinha quando era mais novo e que às vezes os jovens não têm enquanto mais novos. Então é importante a gente falar que só porque os youtubers falam que é o máximo, só porque você vê o pessoal andando de Ferrari com 20 anos e que fizeram lá suas empresas e tal, muito cedo, não é porque eles conseguiram que você vai em 6 meses com seu canalzinho de YouTube lançar um infoproduto, fazer 6 em 7, entendeu? É importante ter essa noção, porque essa venda de que você vai enriquecer muito rápido, trabalhando com marketing digital e com infoproduto e tal, é muito propagada por aí. E é importante a gente ter essa noção que não é bem por aí.
existem sim os casos, cases de sucesso que fizeram grandes valores com pouca com pouca idade, com pouco tempo de empresa, mas é entender que muitas vezes isso é a exceção e não a regra. É importante a gente entender que a expertise com o negócio, a expertise com o empreendedorismo, geralmente se vem com com tempo para isso amadurecer, com tempo da pessoa estudar, da pessoa se aprimorar, da pessoa fazer um negócio dar certo, ela ir aprendendo aos poucos. É muito difícil você ver alguém. Na internet é fácil. Na internet, todo mundo que fez rápido tem uma grande visibilidade. Então você pega e pensa, nossa, mas todo mundo fez assim, todo mundo fez em 6 meses, 1 milhão, só eu que não consigo. Na internet é muito fácil você achar grandes cases de sucesso. Não significa que eles são a maioria só por isso. É importante ter essa visão. A gente tem que entender que o algoritmo mostra o que a gente quer ver, ele mostra o que está mais em alta, não o que é mais comum. O que é mais comum, as pessoas estão acostumadas a ver, ninguém consome. O algoritmo gosta de mostrar o extraordinário, o que é muito incrível, o que é muito especial. Porque o que é comum, todo mundo já vê todo dia, não tem nem por que ficar usando a internet para ver o comum, é só você olhar para o lado, né? E se você olhar para o lado, você vai ver que grandes negócios têm uma longa história de tradição, de estudo, que muitas vezes os empresários por trás deles são ali velhinhos, são senhorzinhos que fizeram acontecer ao longo dos anos, que erraram, que tropeçaram e fizeram acontecer. Então é importante ter essa noção de que muito provavelmente você não vai fazer seu 6 em 7 com marketing digital, com seu negócio digital e grandes resultados muito rápido. É importante a gente saber que isso muitas vezes é uma ilusão. E que também isso é um propósito muito vago. Se você quer começar um negócio só para ter o título de empresário, né, que hoje em dia é tão cobiçado, que o cara é empresário, tem uma empresa dele e tal, que todo mundo que para ser considerado alguém de sucesso na vida tem que ter uma empresa, o cara tem que ser empresário, que é uma grande falácia, evidentemente, isso não existe. Existem muitas outras ocupações tão nobres quanto. Mas hoje, querendo ou não, tá na moda, né? É moda que existam ser empresária, né, da sua própria empresa e tal. Então, não cair nessa falácia. Entender que existe um propósito maior. O meu propósito inicial, para eu iniciar minha empresa, eu trabalho com doces. Eu queria trazer para minha cidade, que é uma cidade pequena, doces diferentes, doces bonitos, doces bacanas, que não se veem com muita frequência por aqui. Esse era o meu propósito. Eu queria trazer para minha cidadezinha do interior as coisas que a gente via em São Paulo, que a gente via no Rio, que a gente via as grandes marcas fazendo lá fora. E foi isso que eu fiz. Depois meu propósito mudou. Hoje eu tenho a Méritos. O nosso objetivo é proporcionar um momento de satisfação, um momento de comemoração no meio do dia a dia com doces. Pode ser simples. Sim, é muito simples. É só um brigadeiro à primeira vista. Mas pra gente é um momento de autocuidado, é um momento de você comemorar as suas pequenas conquistas. Muitas vezes a gente consegue ali pequenas coisas ao longo do nosso dia que acabam passando batido. A gente só deixa para comemorar as grandes coisas, os grandes feitos, os grandes marcos, mas na realidade esses grandes marcos são feitos das pequenas conquistas. São as pequenas coisas ordinárias que constroem as extraordinárias, eu sempre falo isso. E a Méritos vem justamente com esse propósito. Eu sempre acreditei nisso, que a gente precisa comemorar as pequenas coisas, porque são pelos pequenos degraus que a gente chega ao topo da montanha, né? Degraus não, né, no caso. São os pequenos passos que levam a gente pro topo da montanha, tanto que a capa da live de hoje, né? É um jovem olhando para a montanha, né? Os desafios que tem. Então, comemorar esses passos, para mim, é muito importante. Eu acho muito bacana a gente poder comemorar cada conquista. E a minha marca foi feita em cima disso, por isso Méritos, o sabor da conquista. Este é o meu propósito. Eu quero sim ter uma empresa de sucesso, eu quero sim
poder falar, pô, cara, cheguei e tal, consegui conquistar muita coisa, tenho vários pontos de venda e tal, eu quero sim poder chegar lá. Entretanto, o meu propósito é mais forte do que simplesmente vou abrir minha empresa para ganhar dinheiro e ficar rico. Isso é um propósito muito fraco. Você dificilmente vai chegar muito longe com um propósito tão fraco, porque os desafios para se ter um negócio, sobretudo no Brasil, são muito grandes. Você vai enfrentar muita coisa para você conseguir ter uma empresa sólida. Então, se você ficar simplesmente com esse propósito de, não, porque eu quero poder me chamar de empresário, ter um Instagram e pagar de rico com terno e andar de carrão, provavelmente você não vai chegar tão longe. Possivelmente você vai ser só iludido por esses gurus aí de marketing digital que postam vídeo de carrão andando de terno por aí e você vai cair em alguma falácia, né? Então é importante você ter essa noção de que você provavelmente não vai faturar o seu 1 milhão aos 20 anos com um canal no YouTube fazendo marketing digital e com 6 meses vai ficar milionário. Então é importante ter essa noção. Saiba que é um processo. Tudo é um processo e nesse mundo onde a gente tem um imediatismo muito forte, é importante que a gente entenda que a maioria das coisas demora, a maioria das grandes coisas leva tempo. Perfeito. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve. Não se esqueçam que é muito importante para vocês estarem apoiando essa iniciativa e a gente possa levar um pouco mais dessa educação empreendedora para mais jovens. E, como estamos falando de tempo, falemos sobre um grande desafio dos jovens, nosso terceiro e último grande desafio que o jovem tem, que é justamente a gestão do tempo. O jovem ele está muito longe de estar acostumado a gerir o seu tempo de uma forma eficiente, né? Para alguém que até ontem só chegava da escola, sentava no computador e começava a jogar, começava a rolar o feed do Instagram e tudo mais, é difícil se adaptar a uma rotina onde você tem muitas coisas para fazer, onde você tem o serviço simplesmente não tem fim e as demandas são contínuas. Então, se adaptar a essa nova rotina é difícil. E não significa que você tem que abrir mão de jogar, abrir mão de ter lazer, abrir mão de ter os seus momentos de descanso. Às vezes o jovem entra naquela loucuragem de preciso ser produtivo, preciso estar trabalhando o tempo todo, se não estiver trabalhando tem que estar lendo, tem que estar estudando e tal. Não funciona, tá? Saiba que não funciona. Seu cérebro tem um limite. A sua produtividade tem um limite. Você não consegue simplesmente ficar o dia inteiro sendo produtivo. E você seria infeliz se o fizesse. É importante saber disso. Você seria infeliz se o fizesse. Né? Aí já entra em uma outra questão de você aproveitar a própria jornada, né? Do que adianta você só ficar correndo pra você depois chegar lá no final e ver que, beleza, construí tudo, e aí? Ganhei dinheiro, e aí? Né? Tem uma empresa, e aí? Como é que foi seu processo? Cara, desgastante, só trabalhei. Nem tem como você fazer isso, pra gente conversa, né? Então, saber organizar seu tempo de uma maneira responsável, de uma maneira realista, pra você não sair nem metendo louco, e nem gastando muito do seu tempo se distraindo com as coisas e se ver deitado na sua cama rolando o feed do Instagram, quando na verdade você devia estar estudando, quando você deveria estar trabalhando para ver o seu negócio crescer. Temperança é sempre o caminho, gente, não tem jeito. Saber equilibrar as coisas. Para o jovem é difícil ter, né, esse senso de responsabilidade, mas saiba que isso vai sendo desenvolvido com o tempo, ok? Você agora não tem esse autocontrole, você agora não tem esse senso de, não, pô, eu preciso ir lá e fazer, senão ninguém vai fazer por mim. Você está acostumado, de fato, as pessoas fazerem as coisas por você, né? Você está acostumado, talvez, a fazer as coisas de última hora, né? Entregar trabalho, fazer exercício enquanto a professora corrige dos outros, e isso é muito comum. Respeite o seu próprio tempo, mas busque uma organização, tá? Para o jovem é muito importante você ter horários para as coisas. Simplesmente você pegar e definir em que momento você vai fazer cada coisa, você organizar as suas demandas, você organizar e falar, olha,
é isso que eu tenho para fazer hoje. Então, é isso que eu me proponho a fazer hoje. Você vai lá, coloca uma meta realista e você vai atrás de cumprir aquilo. Por que é tão importante? Porque você vai ver várias demandas e simplesmente você não tem como dar conta de tudo de uma vez. E às vezes você vai pegar e vai falar, caraca, pô, vou dormir, mas eu não fiz isso, não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz isso e tal. Mas você tem ali anotado, ver o que foi proposto para você fazer naquele dia. Essas outras demandas estão delimitadas para serem feitas outros dias. Isso é importante para controlar a ansiedade. O jovem ele tem muito problema com essa ansiedade e às vezes essa carga de coisa que todo mundo fala para ele fazer. Não, que você tem que postar no Instagram todo dia, tem que fazer vídeo pro YouTube todo dia, você tem que trabalhar, fazer sua empresa, tem que poder fazer o marketing, tem que estudar, tem que isso, tem que aquilo, tem que estar, não sei o que. A pessoa se afoga, ela fala, caraca, eu não tô fazendo o suficiente, isso não é pra mim, pô, não consigo, esse ritmo é muito grande pra mim, eu não consigo fazer, não é pra mim. É importante entender que não é assim, você não faz tudo de uma vez, as coisas são feitas aos poucos, e é importante ter esse controle justamente por isso, nem pra você fazer até pra você não fazer de menos, e nem pra você fazer de mais. Ter essa temperança, saber controlar o seu tempo e definir, olha, o que eu vou fazer hoje? Essa é a primeira coisa. O que eu vou fazer hoje? Definir o que eu vou fazer hoje? Ok. Quais são as outras demandas que eu tenho que são mais imediatas, né? E em quais dias eu vou realizá-las, né? Você vai, começa a se organizar. Beleza. E agora, em quais horários eu vou definir para executar essas tarefas? Você vai lá, vai organizar no seu dia para você ver. Bem, eu vou fazer nessa hora aqui e tal. Nesse outro momento eu vou descansar. Até porque, para você não descansar na hora que você deveria estar trabalhando e também não ficar pensando em trabalho na hora que você devia estar descansando. É um desafio que eu sempre tive, né? Pô, tava ali descansando e tal, depois de ter feito muita coisa, mas tava ali pensando, caraca, pô, tem que fazer isso ainda, tem que resolver isso, tem que... Pô, tem um monte de coisa, não devia estar aqui descansando, entendeu? Você começa a se privar das coisas por você achar que você não merece aquilo ali, não merece um descanso, por você estar atolado de muita coisa pra fazer. E não é assim, tudo depende de uma organização, depende de você entender que tudo tem hora pra tudo e que você precisa se organizar. Então, crie uma rotina. Pode ser numa agenda física, pode ser em algum aplicativo, um dia eu ainda vou fazer. Aproveitem e sigam lá no Instagram, Maurício Bertolotto. Eu vou começar a postar, eu posto algumas coisas da minha rotina e tal, e também vou postar algumas dicas sobre empreendedorismo. Então já sigam lá no Instagram, Maurício Bertolotto, que vocês... Eu vou ainda dar umas dicas sobre aplicativos que a gente pode usar para se organizar, né? Tem muita coisa bacana, tem o Notion, tem o TickTick, tem o próprio Google Agenda, que é muito rico e tal. Um dia, se vocês quiserem, eu mostro aqui pra vocês como eu faço pra me organizar. Porque é de fato uma coisa importante. E não é que você vai seguir aquilo à risca, tá? É importante você também não ter esse senso de perfeccionismo. Ah, porque pô, de tal hora eu tenho que estar fazendo isso. Ah, não. Acabou o horário, agora eu vou deixar tudo que eu tô fazendo e vou fazer outra coisa e tal. É só pra você ter uma ideia, uma vaga ideia, né? Você vai adaptar aquilo ali à sua rotina, ao seu dia a dia. É importante não ter também esse senso de perfeccionismo. Ah, não, eu tenho que seguir essa rotina aqui milimetricamente a cada segundo, porque eu vou ter tudo contado aqui, cronometrado para dar certo no meu dia. Às vezes a pessoa esquece de viver, né? Eu acho isso uma questão engraçada e um pouco cômica também. Às vezes a pessoa esquece de viver de tão preocupada que ela tá com o trabalho, né? Então é importante você não cair nem pra nenhum dos dois extremos, né? Nem você se cobrar demais por ter muitas demandas e nem você relaxar demais, mesmo tendo várias coisas para fazer. Então, pessoal, resumindo os nossos desafios de hoje, né? Minhas recomendações para vocês. Seja compreensivo com seus familiares, não exija grandes depósitos de confiança antes de você ter os seus resultados, ok? Foque mais em ter resultados do que ter apoio. Vá atrás de fazer acontecer antes de querer esfregar para todo mundo que você tem que ter, que tem que te apoiar e tudo mais. Faça por onde. Comece
e obtenha resultados a partir daquilo que você se propôs a fazer, beleza? Aprenda a gerir o seu tempo e os horários para executar as tarefas e não seja soberbo. Não vá atrás do título de empresário, não vá atrás de querer se pagar de bonzão por você tá participando dessa moda, né? Então, desse modo você vai ter muito mais chances de construir uma empresa sólida que você vai poder levar por vários anos e que vai trazer prosperidade para você, beleza? Eu sou Maurício Bertolotto e até a próxima.